maior dor, a gente vai ter que falar sobre isso. Porque exatamente, ela sempre teve no coração dela que ela precisava chegar onde as pessoas, de repente, não tivessem informação. Então, assim, eu falo pra ela, só até arrepia, porque, assim, emociona, né? Porque é uma pessoa que consegue, no momento de dor, de fato, tá aqui pra pensar nos outros, gente, não é pra, né? Muito importante você falar isso, que vem genuinamente do coração dela. A vontade de como artista grande que é, amplificar essa história como informação. E é por isso que a gente te pergunta, da onde vem essa pré-eclâmpsia? Isso é de família? Isso é genético? Explica pra gente. Então, a pré-eclâmpsia tem diversos fatores de risco, né? Então, a gente sabe que algumas mulheres têm algumas doenças, por exemplo, já hipertensão crônica, tem uma doença renal, uma trombofilia, uma doença autoimune. Essas pacientes, de fato, já são pacientes objetivamente de risco para a pré-eclâmpsia, né? Que é uma hipertensão gestacional associado a inchaço ou proteína na urina, e também com lesão de alguns órgãos já associados a esse quadro. Quais são? Rins, fígado, sistema nervoso central. Então a gente pode ter essas outros comemorativos junto. E isso só aparece na gestação. Você pode viver a sua vida, sei lá, ela nem fazia ideia que ela ia... Você não tinha pressão alta? Não. Foi como a doutora Camila falou, eu cheguei sendo uma gestante de baixo risco. Baixo risco. Essas pessoas que têm hipertensão durante a gravidez são candidatas à São pré-eclâmpsia? candidatas, na verdade assim, então quando a paciente chega no começo do pré-natal com uma pressão alta, a gente pensa que essa paciente provavelmente era uma hipertensão crônica não diagnosticada, porque a gente só vai medir a pressão às vezes no contexto de consulta ou no pré-natal. Ninguém mede então a pressão, a gente desconfia que essa paciente já tinha pressão alta antes, porque a pré-eclâmpsia que a gente comentou agora, ela se desenvolve a partir da 20ª semana de gestação. Não é no começo. Não é no começo. E a gente não tem como saber, quando a paciente chega pra gente, se ela é uma paciente de baixo risco, se ela vai ser uma paciente com risco de desenvolver essa pré-eclâmpsia. Então, hoje, a gente tem, além, né, de uma história muito bem feita, detalhada, que a gente tenta realmente entender se essa paciente já seria uma paciente de risco logo de cara, a gente tem um exame que hoje a gente consegue fazer no primeiro morfológico. A gente tem um exame de sangue, que é o PLGF, a gente associa ao ultrassom do morfológico do primeiro trimestre. E esse exame, então, dá pra gente se essa paciente é uma paciente de risco alto ou baixo para pré-eclâmpsia. Então, aquela paciente que a princípio parecia inocente, que parecia uma paciente de baixo risco, ela consegue ser estratificada. E aí eu acho que é uma grande informação para as pessoas. Nossa, uma grande. É uma grande informação. Esse é o seu caso. Foi isso que aconteceu. Foi detectado aí. Isso. Aí eu lembro exatamente da conversa. Ela fez o morfológico, a gente associou, né, com o exame do PLGF. Então, por que você associou com esse exame? O que ela tinha? Tinha resistência também, né, nas uterinas. Mas aqui nas uterinas, né, ela fazia muita força. Esse você fez também. Exame morfológico. Exame de sangue. É tipo assim, as uterinas... tanto exame, né? Esse exame é um exame de rastreamento que a gente faz atualmente no consultório para todas as gestantes. Lógico que a gente não está falando isso, infelizmente, não é acesso para todos ainda. Mas no consultório, as pacientes que a gente considera, essa paciente é de baixo risco, vamos entender onde a gente está pisando. E a gente identificou que a Alexia era uma paciente de alto risco. E lógico, já com 3 meses. Alto risco, eu já sabia com 12, 13 semanas que eu era paciente de alto risco. E aí, o que eu lembro da nossa conversa, eu falei, Alexia, não é uma sentença que você vai ter pré-eclâmpsia. Não dá, né? Eu tive pacientes que eram classificadas como alto risco que não tiveram. Que a gente vai ficar mais de olho. Mas você é uma paciente que a gente vai ter que ficar muito, muito atenta. E a gente estava até já conversando um pouco, porque pensando nesse risco em relação a toda a rotina dela e tudo mais, a gente já estava se organizando, porque a maior parte das vezes, essa pré-eclâmpsia, ela vai se desenvolver a partir da 34ª semana de gestação. Então é uma coisa mais pro final. Muito mais pro final. Então, o bebê assim, já estava maior, mais gordinho, isso, né? Que assim, 85% das vezes, 90% das vezes. Então, imagina, ela começa a aparecer com 20 semanas e a maior parte desenvolve com 34 para frente. E no caso da Alexia foi com 23 semanas, né? Então é o momento que eu falo, ela vai contar, né, lógico, tudo que ela passou, o histórico dela, mas é o momento que a gente mal tá pensando em pré-eclâmpsia ainda, né? Assim, porque as coisas estavam indo bem, então assim, tem que estar um olhar muito atento. Mas por que isso é meio importante, né? Que a gente estava falando, por que é importante estratificá-la de risco? Porque eu estava de olho nela. Então, o meu nível de suspeição em relação a pequenas alterações, ele é muito mais alto. Se fosse uma paciente que fosse de baixo risco, lógico que eu vou estar atenta no pré-natal também, mas eu vou pensar menos rapidamente, talvez, numa pré-eclâmpsia. Agora, com pequenos sinais, eu falo assim, olha, ela é uma paciente de alto risco, tá acontecendo isso? Então, assim,
Daí a gente, vou contando a história, a gente associou com outras coisas que acabaram... O que você sentia? Você estava bem clinicamente, assim? Antes de eu internar, a única coisa que eu sentia era um inchaço nas mãos. Era a única coisa. E a doutora Camila falava assim, interna. Eu falava, gente... Eu falava, doutora, eu tô bem. Ela, Lécia, interna, porque isso do nada você pode estar muito bem, amanhã você pode estar muito mal. Eu falei, opa. Você não tinha noção de onde você estava, do que estava acontecendo? Quando eu fiz o exame de segundo trimestre, é isso, né? Foi ali que eu falei, já voltei pra minha casa chorando. Ali eu já sabia que eu ia ter uma bebê prematura. Ali, quando você pegou o resultado? Quando eu saí dali... Mas a doutora Camila te falou isso? Tava a doutora Camila, tinha a doutora Yasmin, um squadzão lá. E aí, nesse meu morfológico, mostrou que eu tava com... A minha resistência tinha aumentado e que a Sossozinha tava ali, mas tinha que estar de olho. Resistência é o quê? Resistência a resistência uterina, por exemplo, até o fluxo do sangue. Problemas de placentação. Então, eu comecei a apresentar esses problemas. E aí, todo mundo já ficou ligado. Só que a gente fez o Doppler do coração da Sofia. Show. Tava bem, tava tudo certo. Comigo, tudo bem. Só que a doutora Camila começou. Agora eu quero o biomarcador de novo. E ela já começou. Ela, não tô bem com isso aí. De quanto em quanto tempo você fez esse... Eu fiz 2 vezes, não foi esse exame? Na verdade, assim, daí... 3, então, exatamente isso que eu falei. Assim, então, eu acho que o nível de suspeição aumenta, porque era uma pressão, assim, muito pouco tocada, né? Assim, começou a ficar muito pouco tocada, um pouco de inchaço nas mãos. Eu falei assim, vamos investigar, vamos prosseguir a investigação. E um dos exames que a gente tem em mãos hoje, que faz parte do rol também, e as pacientes têm direito a fazer, é um exame chamado biomarcador de pré-eclâmpsia, que aí a gente faz já no segundo trimestre, em outro momento, que fala pra mim, quando eu tô na dúvida, é um exame que me ajuda muito, porque ele fala, olha, essa paciente, provavelmente o que você tá na dúvida não deve ser pré-eclâmpsia, ou sim, essa paciente tá risco intermediário, ela deve estar fazendo alguma coisa, ou ela é uma paciente de alto risco. E quando a paciente é de alto risco, quando ele me classifica a paciente como de alto risco, o que esse exame diz para mim? Essa paciente tem uma chance alta de complicar nos próximos dias. Nos próximos dias. Né? Então, assim, ela não me dá paz que ela não vai complicar, entendeu? E não dá pra gente saber exatamente como isso vai acontecer, mas me dá esse alerta. E aí, quando a gente fez o biomarcador, e realmente o biomarcador estava já muito estourado, já estava muito alto, e aí porque eu falei pra ela, eu falei, Lécia, eu sei que você tá bem agora. Então, assim, a gente teve tempo, né, de pensar nisso, né, assim, a gente não pegou, sei lá, internando grave, rapidamente ficou grave, né. Sim, mas eu entrei bem no hospital. E aí eu falei, tem que internar, porque eu não tenho segurança, né, e aí como tinha vindo um estado muito alterado, e ela tinha ainda poucos sintomas associados, depois de uma semana, e a gente pode fazer isso eventualmente, mas não é o habitual, eu falei, vamos dosar de novo, só pra garantir, né, porque a gente tá tão estressado, assim, ela tem alguma coisa acontecendo, mas só pra entender se tá tão estourado, assim, esse biomarcador, e quando a gente dosou de novo, em outro laboratório, veio mais estourado ainda. E aí você começou a ter outros sintomas associados? Aí começou. Dor no abdômen. Isso. Só que a minha sorte, a minha benção é que eu já estava internada. Então, era tudo eles iam controlando já muito no início. Sim. Então, sim, eu comecei a sentir dor na cabeça. Uhum. As minhas mãos eu sentia muito inchadas, eu tinha dificuldade de fazer esse movimento. E aí eu comecei a inchar. Aí, quando pegou pra Camila, foi quando associou a dor de cabeça com a dor no estômago. Aí a Camila se desesperou. Porque aí começou um atrás do outro, entendeu? Mas era uma dor de estômago que você tinha quando você comia ou era independente? Não, é uma dor. É uma dor como, assim? Você consegue explicar? É uma dor horrorosa. Dor de estômago, tipo uma esofagite. Assim, tipo uma coisa muito... inflamado. Muito doloroso. Parece que eu tô num socão, assim, na boca do estômago, você fica assim, ó. E não para de doer, é uma dor mesmo. Contínua. E quando eu comecei a sentir essa dor, foi quando eu subi pra UTI. Gente, eu senti mais medo de ir pra UTI do que pelo meu parto. Quando eu subi pra UTI, eu falei, meu Deus do céu, agora o negócio tá feio mesmo pro meu lado. É porque a UTI também assusta, né? Claro que assusta. Todo mundo sabe que é o último lugar dentro de eu grávida, com uma nenenzinha extremamente prematura na barriga. Foi assim, pânico. Eu queria só falar um ponto de atenção, que a gente, na pré-eclâmpsia, a gente tem 2 formas de complicação dela. Não, a primeira forma seria a HELP, né, que é a alteração das enzimas hepáticas, uma destruição dos glóbulos vermelhos, plaquetas baixas na mãe. E a outra forma de complicação da pré-eclâmpsia é a eclâmpsia, que é a convulsão. E a eclâmpsia, ela dá mais sinais pra gente, porque esses sintomas que a Lécia está falando, trazem pra gente um risco iminente dela
convulsionar, que é a eclâmpsia. Então ela começa a apresentar dor de cabeça, dor de estômago e alterações visuais. Se a paciente tem essa tríade, assim, corre, gente, associada à hipertensão, porque ela pode sim convulsionar. E isso pode levar, não só sequelas para a mãe, mas também um risco muito alto para o bebê, entendeu? Então, e a gente tem como estabilizar essa mãe antes, que é na UTI, usando o sulfato de magnésio, que é uma das estratégias que a gente tem, e provavelmente parto, porque o parto, ele resolve, né? E foi isso que vocês fizeram. A gente foi Ela foi para UTI, e qual foi o que foi Primeira coisa feito? que foi feito foi o sulfato. Gente, sulfatar é um negócio muito estranho, porque aquece o nosso corpo inteiro. É uma sensação muito estranha. Mas que é isso? Sulfato do quê? Sulfato ferroso, né? Magnésio. De magnésio. Que, enfim, ele cuida da sua parte neurológica, porque você vai convulsionar, né? Claro. Então ele meio que mantém, ele estabiliza, ele ajuda. Então eu lembro que assim que entrou, a minha dor de cabeça já começou a melhorar, a minha dor no estômago começou a melhorar. Só que o meu líquido amniótico começou a baixar. Então era toda hora assim. Quando eu tava indo mal, eu melhorava um pouquinho, a Sofia tinha uma piora. Aí quando a Sofia, sabe, era sempre assim. Entendi. Só que chegou um ponto que a Camila falou assim, nem você tá bem e nem ela mais tá bem. Tipo, porque chega isso, né? Óbvio que o melhor lugar do mundo para um bebê é dentro da barriga. Mas chega um ponto que já não é mais favorável nem pro bebê estar ali dentro, porque ele vai entrar em sofrimento. Claro. Então foi aí que